Meus amados irmãos, vivemos em uma era em que o culto público a Deus, frequentemente ele se assemelha mais a um espetáculo desenhado para entreter os homens do que para uma adoração reverente ao soberano Senhor e Deus do universo. Quando nós olhamos para os nossos cultos solenes hoje, vemos muitas vezes uma profusão de emoções fabricadas e canções compostas pela mente falha do nosso tempo. Mas eu lhes pergunto, com temor e tremor, com quais palavras o Deus Santo, o Criador dos céus e da terra, deseja ser louvado pelo seu povo redimido? A resposta da verdadeira fé reformada, a resposta que ecoa ininterruptamente no coração dos nossos pais puritanos, Covenanters, é clara e é inegociável. Devemos cantar a própria palavra de Deus. É por isso que hoje eu quero convidar você a refletir sobre a profundidade, a beleza e a necessidade da salmodia exclusiva nos cultos solenes da Igreja de Cristo. Para compreendermos o que é a adoração pura, nós precisamos antes olhar para o alicerce inviolável da nossa fé, a absoluta suficiência das Escrituras Sagradas. A nossa confissão de fé de Westminster, um dos símbolos puritanos, nos ensina com imensa precisão que todo o conselho de Deus sobre tudo o que é necessário para a sua própria glória, para a salvação do homem, sua fé e sua vida, está expressamente registrado na Escritura, ou pode ser deduzido dela por boa e necessária consequência. E a isso, nada em tempo algum deve ser acrescentado ou retirado pelas tradições dos homens. Perceba que este ensino é o coração do que chamamos do princípio regulador do culto. O Senhor, ele não nos deixou tateando no escuro, tentando adivinhar por meio de tentativa e erro o que lhe agrada. Ele nos legislou exatamente como deseja ser adorado. E quando se trata do nosso louvor cantado, ele não nos deixou órfãos de instrução. Ele nos deu um inário lindo e perfeito, inerrante e divinamente inspirado, o livro de Salmos. Pense comigo por um instante. Por que haveríamos de substituir as palavras sagradas sopradas pela boca do próprio Espírito Santo, pelas rimas falhas e não raras vezes teologicamente rasas das nossas próprias invenções contemporâneas? Pergunte-se isso. O homem, mesmo o homem regenerado, o crente, carrega as marcas da sua limitação e do seu próprio tempo. Mas perceba que a palavra de Deus, ela é perfeita e converte a alma. Os salmos, eles abrangem absolutamente toda a amplitude da experiência humana diante da face do Altíssimo. Eles, os salmos, nos ensinam a chorar o nosso pecado com profundo arrependimento, a clamar por misericórdia nos vales de sombra e morte,
a exultar na majestade indescritível do nosso Criador e a descansar na promessa inabalável do nosso Redentor. Quando cantamos os salmos, estamos cantando a própria voz de Cristo e a voz da igreja militante de todas as eras. A salmodia exclusiva não é, de forma alguma, uma restrição legalista e fria, como muitos acusam. Pelo contrário, ela é uma proteção graciosa. Ela protege a noiva de Cristo da heresia cantada e da terrível idolatria da adoração antropocêntrica. Ainda assim, alguns podem questionar: mas, irmão Eduardo, o que dizer do mandamento bíblico no Novo Testamento sobre cantarmos hinos e cânticos espirituais? Eu respondo: o próprio texto sagrado nos fornece a chave hermenêutica para esta resposta. A Confissão de Fé de Westminster afirma que a palavra de Deus deve habitar abundantemente em todos, para que possam adorar ao Senhor de uma maneira que lhe seja verdadeiramente aceitável. A própria Escritura, utilizada para alicerçar esta doutrina, nos ordena a ensinar e admoestar uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não vou fugir da pergunta. Perceba que na sólida tradição puritana e covenanter, bem como na compreensão histórica reformada mais rigorosa das Escrituras, estes três termos não são um pretexto ou um convite para inventarmos novas canções não inspiradas. Pelo contrário, eles referem-se diretamente aos títulos dados aos cânticos do próprio Saltério na tradução grega da Septuaginta, que era amplamente usada nos dias dos apóstolos. Os apóstolos, em especial o apóstolo Paulo, nos dá um mandamento divino para mergulharmos profundamente e cantarmos a totalidade das três categorias do inário que o próprio Deus nos entregou. Então, essas três categorias são apenas títulos de próprios salmos. A glória de Deus Altíssimo exige a nossa mais pura e reverente devoção. Se de fato confessamos que a Escritura é a nossa única regra infalível de fé e prática, devemos, por coerência, temor e submissão, permitir que ela governe os nossos lábios de forma absoluta, quando nos reunimos em adoração solene. A salmodia exclusiva assegura de forma definitiva que cada sílaba, cada frase e cada doutrina entoada pela congregação seja a pura, santa e imaculada verdade celestial. Não há espaço aqui para o erro humano quando o que cantamos é o próprio texto sagrado. Eu convido você, portanto, a voltar às veredas antigas. Abra a sua Bíblia, abra o livro de Salmos, o Saltério. Prove novamente dessa água puríssima que saciou os santos do passado. Quando a igreja canta as Escrituras, o Espírito Santo testifica poderosamente com o nosso espírito. E o culto público se torna um verdadeiro vislumbre da adoração celestial, estabelecida não nos termos da nossa criatividade, mas nos termos rigorosos e amorosos do nosso Senhor. Que Ele purifique os nossos lábios, que Ele governe a nossa mente e que Ele preserve a santidade da sua igreja para todo sempre.
Amém. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.